Graça e paz, povo abençoado do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Uma boa noite a todo mundo que está chegando aqui nessa live, a mais uma célula digital. Prepara o teu chimarrão, a tua pipoca, o teu suco, enfim, e vem participar dessa célula porque Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Então fique aqui, porque eu creio que Deus vai falar ao teu coração. Se você puder, escolhe 5 pessoas para você compartilhar essa live. 5 pessoas que você quer abençoar nessa noite, nesse momento. Quero desejar aqui para vocês uma excelente semana, né? Nessa nossa primeira live dessa semana. Então, quero desejar uma excelente semana para todos vocês. E já quero aqui deixar o convite da nossa programação da IEJN Alphaville. Esse projeto Célula Digital, ele é um projeto aqui da IEJN Alphaville, localizado na Avenida Aruanã, 120, Barueri, São Paulo. Então, se você mora aqui perto, né, aos arredores, ou se você está a passeio, venha estar conosco. Nós temos cultos de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. É um culto de 1 hora, um culto de oração com o apóstolo José Iracete. Nas quartas-feiras nós temos cultos às 15 e às 20 horas. E sexta-feira nós temos o culto jovem. Essa semana nós não vamos ter esse culto. Então fique ligadinho, siga aí as nossas redes sociais, que nós sempre vamos estar lá avisando quando tem culto, se teve alguma alteração de horário, enfim. E no domingo, o nosso Domingo Profético com o profeta Vinícius Iracete. É uma bênção, nos acompanhe nas redes sociais, IJN Alphaville, procura aí, começa a nos seguir e esteja conosco. Amém? E a nossa célula digital, terças e quintas-feiras, às 19 horas, nesse canal. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhuma vez que nós estivermos ao vivo ou enviarmos algum vídeo novo, você sempre vai ser notificado. Se você tem algum pedido de oração, já quero pedir para você deixar aqui nos comentários, nós vamos estar orando, vou estar colocando aqui no meu caderno de oração, nós vamos estar orando e eu creio que muito em breve você vai estar aqui testemunhando aquilo que Deus já está fazendo. Amém? Muito bem, então vamos orar antes de começarmos essa palavra. Enquanto eu oro, se você puder ir compartilhando. Hoje eu quero falar para vocês, né, sobre um altar de adoração que se chama honra. Qual a importância do altar? Qual a importância da honra? Hoje nós vamos descobrir. Deus falou muito no meu coração e eu quero compartilhar o que Deus colocou no meu coração com você. Vamos orar. Se você puder, coloque a mão sobre o seu coração, esteja em espírito de oração. Se você não puder, ore em pensamento, esteja adorando ao Senhor em pensamento. Amém? Pai querido, Pai santo, nós te exaltamos, glorificamos o teu nome, Pai, e colocamos essa palavra nas tuas mãos. Te peço, ó Deus, guarda a minha vida, a vida dos meus irmãos, nos cobre com o teu sangue. Te peço, Pai, esteja, Senhor, visitando cada lar, cada família, visitando cada coração. Que a partir de agora não seja mais eu, mas seja o Senhor, me usa como teu instrumento. Que o Senhor cresça, que o Senhor apareça. Toda honra e toda glória seja do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Coloca essa palavra, Pai, diante da tua presença, para que tu venha falar ao coração dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Queridos, a palavra hoje está em Gênesis capítulo 8, a partir do verso 15. Fala assim: Então ordenou Deus a Noé: sai da tua arca, tu, a tua esposa, os teus filhos e as esposas dos teus filhos contigo. Todos os animais que estão contigo, todas as criaturas, as aves, os grandes animais, os pequenos e todos os que se movem rente ao solo, faze-os deixar a arca contigo, que poluem sobre a face da terra, sejam fecundos e multipliquem-se sobre toda a terra. Assim, Noé e sua mulher saíram da embarcação junto com seus filhos e suas noras. E da mesma maneira saíram todos os animais e as aves em grupos de acordo com as suas espécies.
Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves, todos puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto o seu íntimo é completamente inclinado para o mal desde o nascimento, e nunca mais destruirei todos os seres nos quais há fôlego de vida, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão os seus ciclos. Amém? Então o Senhor, ele dá uma ordem para Noé. Ele ordena para que Noé construa a arca. E quando passou o dilúvio, né, que as águas baixaram, o Senhor deu uma ordem para Noé, para que ele saísse com os seus filhos, suas noras, sua esposa e também com todos os animais, saísse para a terra. E eu fui procurar o que significa a honra, porque o tema da nossa palavra hoje é um altar de adoração que se chama honra. Então eu fui procurar o que significa honra, e honra significa reconhecimento. Então Noé, quando ele sai da arca, e a primeira coisa que ele busca fazer é construir esse altar, ele está reconhecendo que quem guardou a vida dele, a vida da família dele, foi Deus. Então, quando nós oferecemos um sacrifício ao Senhor, é um reconhecimento. Quando nós adoramos ao Senhor, quando nós adoramos, exaltamos o nome dele, é um reconhecimento daquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Então, como eu falei, a primeira atitude de Noé foi construir esse altar de adoração a Deus. Ele desce dessa arca, ele coloca os pés em solo e, antes de mais nada, ele vai levantar um altar ao Senhor em reconhecimento, em agradecimento por tudo o que Deus estava fazendo. E uma coisa que me chamou a atenção é que todos os homens da Bíblia, quando a Bíblia fala que alguém foi fazer um sacrifício, que alguém levantou um altar, o que me chamou a atenção é que nunca esses homens, por mais que eles fossem poderosos, eles tivessem posses, eles tivessem um certo nome, eles nunca mandavam os seus servos. Era sempre eles que iam fazer. Sempre eles iam fazer. Abraão, ele era um homem que tinha muitas posses, muitos servos, ele podia mandar os seus servos fazer, mas ele ia lá e levantava o altar de adoração. Jacó prosperou muito, mas ele não mandava os seus servos quando ele queria levantar um altar ao Senhor. Ele ia e levantava esse altar. Da mesma forma que eu vejo que Noé, ele não pediu para os seus filhos, para sua esposa, ele foi lá e levantou um altar de adoração. Aqui o que o Espírito Santo ministra no meu coração é que ninguém pode levantar um altar de adoração no meu nome. Ninguém pode levantar um altar de adoração, fazer uma oferta ao Senhor no seu nome. É você quem tem que buscar esse lugar, é você que tem que fazer essa adoração, é você que tem que estar ali buscando a presença do Senhor. Ninguém pode levantar um altar para você. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém vai construir uma intimidade com Deus em seu nome. Então, muitas vezes nós estamos pedindo para os outros orarem pelas nossas petições, enquanto Deus, ele não vai abrir a porta, ele não vai abençoar, porque ele está esperando que você entre no quarto, você fale com ele, você crie intimidade com ele. Então, isso foi algo que o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração. Outra coisa que chamou a minha atenção é que Deus, ele passa os detalhes de como ele queria a arca para Noé. E Noé foi lá e construiu a arca. A gente sabe que não tinha vindo chuva ainda sobre a terra. Subia um orvalho que molhava, que umedecia a terra. Então a chuva dos céus ainda não havia caído. Mas ele não ficou
pensando no que os outros iam falar, ouvindo as críticas das pessoas. Você tá louco? Será que foi Deus mesmo que falou com você? Será que foi Deus mesmo que mandou você fazer isso? Será que você não vai passar vergonha? Será que você não está perdendo tempo? Não, Noé, ele constrói, ele ouve a voz de Deus e ele constrói a arca. E aqui, o Espírito Santo ministrou no meu coração que Noé honrou a Deus obedecendo. Deus deu uma ordem, Noé obedeceu e construiu aquilo que o Senhor tinha pedido, do jeito que o Senhor tinha pedido. Então, Noé honra ao Senhor. E a pergunta que eu quero deixar aqui para você, que eu quero fazer agora, nesse exato momento para você, eu quero que você pense, que você analise. O que você construirá? O que você está construindo? O que Deus tem colocado na sua vida? Olhe para a sua vida nesse momento. O que você tem construído? O que você vai construir? Aqui eu estou falando de uma arca, mas na sua vida, o que você tem construído? Você tem construído um altar de adoração a Deus? Você tem construído uma vida de intimidade com Deus? Você tem construído uma vida reta perante o Senhor? O que você tem construído? Você tem construído uma família na qual, se você é a mulher que está aqui me escutando, você é a mulher sábia ou você é a mulher tola? Então essa é a pergunta para o Espírito, que o Espírito Santo faz para mim e para você. Você quer que Deus abençoe a sua empresa? Então você precisa construir ela. Deus abençoa aquilo que nós construímos. Deus abençoa aquilo que nós construímos. Deus é aquele que conhece o nosso coração. Então, quando nós rendemos o nosso coração, quando nós nos rendemos à presença do Senhor, Ele nos dá as direções, e quando nós construímos aquilo que Ele tem pedido, Ele abençoa, Ele derrama a sua bênção. Quando você perde tempo cuidando da vida dos outros, analisando a vida dos outros, mas na vida do meu irmão está acontecendo, na minha não está. Aquele irmão chegou ontem na igreja e Deus já está abençoando a vida dele. Eu estou aqui há 2 meses e Deus não me abençoou. Quando você fica olhando para a vida dos outros, você não tem tempo para cuidar da sua. Quando nós cuidamos mais da vida dos outros e nos preocupando pouco em construir uma vida com Deus, em buscar realmente nos render, mudar de vida, mudar de direção, deixar Deus curar as nossas emoções, então a gente fica olhando a vida dos outros, o que está passando na vida dos outros, o que está acontecendo na vida dos outros, e a nossa vai passando. E não foi para isso que Deus te chamou. Então busque construir algo melhor. Busque construir algo melhor. Analise a sua vida e busque construir algo melhor. Pare de ser um crítico. Pare de ficar olhando para a vida dos outros, para de ficar se comparando com a vida dos outros. Busque você construir algo melhor. Se você tem visto que Deus tem abençoado os outros e tem pensado, Deus, por que comigo não? Melhore a sua intimidade com Deus. Melhore a sua vida espiritual. Construa algo melhor. E foi para isso que o Senhor nos chamou, para sermos construtores, para construir. Então, se você está aqui comigo, você está recebendo essa palavra, você está tomando posse dessa palavra, coloca aqui nos comentários. Eu preciso construir. Foi para isso que Deus nos chamou, para sermos construtores. Você precisa construir algo melhor. A obediência de Noé, sabe, não trouxe apenas livramento. Não foi só livramento. Porque cuidou dele, cuidou da sua esposa, dos seus filhos, das suas noras, trouxe livramento para eles. Não foi só para isso, mas a obediência de Noé trouxe um novo tempo de Deus para a vida dele. Toda a terra foi tomada, foi algo gigantesco. O dilúvio foi algo uma catástrofe muito grande. Mas a obediência de Noé trouxe livramento para ele, para sua esposa, para os seus filhos
para as suas noras. A obediência ao Senhor traz não somente livramento para minha vida e para a tua vida, para a tua casa, mas traz um novo de Deus. Um novo tempo de Deus sobre a nossa vida. Então, comece a gerar um coração obediente, um coração rendido. Um coração rendido que ouve a voz de Deus. Um coração ensinável. E agora eu quero fazer aquela pergunta-chave. Como você reage quando Deus faz algo que você não gosta? Como que você reage? Você é crente quando vai tudo bem? Você é um cristão quando vai tudo bem? Mas e quando chega o dia mau? Você consegue adorar o Senhor? Você consegue manter uma vida de adoração mesmo no dia mau? Quando você está sem emprego? Quando você está passando por uma enfermidade? Quando você tem um dia que não é muito bom? Quando lá na sua empresa parece que um vento passou e deixou tudo de pernas para o ar? Você consegue, mesmo nesse cenário, você consegue adorar a Deus? Ou você só tem adorado a Deus quando Ele faz aquilo que você quer? Quando Ele te dá aquilo que você quer? Eu tenho falado muito, desde a semana passada, o Espírito Santo deve ter um motivo para isso. Mas eu tenho falado muito a respeito da paternidade de Deus. E nós, como pais e mães, a gente não faz somente o que os filhos querem. A gente sabe que tem coisas que não é para a sua idade, que tem coisas que não é para o seu nível de entendimento. E assim é Deus. Ele sabe o que se torna um peso na nossa vida. Talvez algo que nós desejamos, mas nós não estamos prontos ainda. Então eu quero perguntar para você, se Deus te falar um não, você está pronto, disposto a adorá-lo mesmo no dia mau? A obediência gera adoração. E a verdadeira obediência nos leva a ter um coração grato e adorador. Como eu falei no início dessa live, Noé, ele desceu da arca e ofereceu um sacrifício a Deus. Ele não ofereceu, não deixou Deus por último. Ele não ofereceu aquilo que sobrava. Agora eu vou explorar essa terra e depois eu venho e levanto um altar para Deus. Não, Deus era uma prioridade na vida dele. Ele sabia o que Deus tinha feito para a vida dele, para a vida da família dele. Então ele sai dali e ele mostra com a sua atitude em qual lugar Deus está. E aqui nesse momento o Espírito Santo fala ao meu coração, as suas atitudes têm revelado o quê? As suas atitudes têm revelado qual que é o seu nível de prioridade com Deus. Deus está depois do seu namoro? Deus está depois do seu casamento? Deus está depois do seu trabalho? Vocês têm se preocupado em trabalhar, cuidar dos filhos da casa e Deus? Ele tem ficado para os 5 minutos finais antes de você pegar no sono? As nossas atitudes revelam a prioridade que Deus tem na nossa vida. E o que faz um sacrifício realmente ser um sacrifício é o significado que ele tem para nós. Oferecermos para Deus aquilo que não tem valor não é um sacrifício. O que faz um sacrifício ser um sacrifício é o valor que ele tem para mim, o valor que ele tem para você. Isso é um sacrifício. Mas oferecermos aquilo que não tem relevância para nós não é um sacrifício. Você tem tido um coração grato? Você tem tido um coração de adorador? Você tem separado pelo menos 5 minutos do seu dia para agradecer ao Senhor, para agradecer pela sua saúde, pela sua família, pelo seu trabalho, mesmo
que você esteja passando por uma fase lá no seu trabalho que não tenha sido fácil. Você está indo trabalhar por Deus. Você está indo pedindo, Deus me dá força, eu preciso chegar lá. Mas eu quero perguntar, você tem separado pelo menos 5 minutos da tua oração para agradecer ao Senhor? Para agradecer, para dizer, Senhor, obrigada. Sabe por quê? Porque as nossas atitudes, elas são um gesto de adoração. Elas são um ato de adoração. Então, eu quero finalizar essa palavra pedindo para você edificar um altar no seu coração, por meio da adoração, por meio do louvor, por meio da gratidão, agradecendo ao Senhor e tendo uma vida reta diante de Deus. Realmente mudar as suas atitudes, analisar as suas atitudes, se as suas atitudes têm adorado ao Senhor. Amém? Essa é a palavra de hoje. Quinta-feira nós vamos finalizar essa palavra e eu espero que Deus, assim como Ele tem falado ao meu coração, você esteja com o seu coração aberto para aquilo que Deus está falando. Vamos orar então? Por cada pedido de oração, você pode me procurar lá no Instagram, colocar o seu pedido de oração lá e também estar no nosso grupo do WhatsApp para receber os devocionais, para receber oração e os links também das lives, amém? Então, se programe, esteja conosco e mais uma vez eu vou pedir para você convidar mais uma pessoa para estar participando da célula junto com você, amém? Vamos orar? Pai querido, Pai santo, eu coloco, Deus, a vida de cada um, Pai, a casa de cada um, os pedidos de oração de cada um, Pai. Que o Senhor vá visitando os enfermos nos hospitais, visitando, Senhor, aquele que precisa de uma cura, de um milagre. Vai visitando, Pai, essa casa, Deus, essa família, essa pessoa que está me ouvindo agora, Pai, que tem ido trabalhar sem força, sem ânimo, Pai. Em nome de Jesus, fortalece, dá vigor. Em nome de Jesus, Senhor, vai visitando cada família, trazendo união, paz. Em nome de Jesus, que a salvação esteja entrando nessa casa, Pai. Em nome de Jesus, vai guardando o coração dos teus filhos, a vida de cada um, no nome poderoso de Jesus. Que possamos, Pai, ter entendimento e levantar no nosso coração um altar de adoração a Ti, Pai. No nome de Jesus, Espírito Santo, continua ministrando ao nosso coração, Pai. Continua ministrando ao nosso coração. Nós te amamos, ó Pai. Nós te exaltamos, declaramos que só Tu, Pai, é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Queridos, fiquem na paz. Deus abençoe a todos vocês. E eu espero vocês para estar aqui comigo na quinta-feira, às 19 horas. Convide mais uma pessoa e esse vídeo de hoje compartilha com 5 pessoas. Amém? Deus te abençoe e até quinta-feira, se Deus quiser.